VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora no nosso canal, Programador Excel VBA. Esta é a nossa 8ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes, criando validações e impedindo registros com ID duplicados. Continuação da aula 7. Reforçando que a meta de likes do nosso vídeo é de 50 likes. Então deixe seu like agora, certo? Deixando o seu gostei, você vai estar ajudando no crescimento do canal. Fazer um rápido agradecimento aos inscritos. Vou agradecer aqui ao Tony Everton. Gledson, o vídeo é ótimo, mas esse vídeo aula ficou sem áudio. Bom, ele faz referência aqui ao nosso vídeo de aula 7, certo, pessoal? Eu agradeço muito pela compreensão de vocês, certo? Recebi vários comentários aí que edificam o nosso trabalho. E muito grato aí pela compreensão de vocês, certo? Para quem não sabe, o nosso vídeo 7, tivemos alguns problemas e a partir do minuto 6h30 por aí, a gente perdeu o áudio, certo? Saiu só o vídeo. Como eu já venho numa peleita, certo? Vamos dizer assim, de postar vídeos todos os dias. Se você acompanha o canal, tem visto todos os dias vídeos. Eu não quis passar batido, certo? Como gravamos já tarde, não deu para refazer o vídeo. Então, esse vídeo 8, a gente vai estar basicamente dando continuidade ao que aprendemos na aula 7, mesmo sem o áudio, e vou refazer o que eu fiz na aula 7, certo? Então, bora lá. Muito obrigado ao Tony Everton, muito obrigado também ao Júnior Freitas, parabéns, Gledson. Mesmo sem áudio, é possível entender algumas coisas, fica tranquilo, abraço, meu irmão. Muito obrigado, Júnior Freitas, pelo apoio. Ao JR Aloysio, a cada aula mais aprendizado. Muito bom, Gledson. Muito obrigado, JR Aloysio. Muito obrigado também ao Rodonino, certo? Cada dia você está melhor, Gledson. Muito bom mesmo. Muito obrigado a você, meu amigo. Ao Eric Anderson, show de bola. Ele comenta. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado também ao nosso amigo Almir Silva, sempre presente com seus comentários. Parabéns. Com relação ao áudio, sem problemas. O conteúdo da aula supera esse probleminha. Muito obrigado, meu amigo. Comentários como este é o que tem estimulado a gente postar vídeo todos os dias, certo? Obrigado também ao Ronaldo Fernandes. Boa noite, como sempre, ótima aula, porém para mim aqui está sem som. Como eu havia dito, tivemos uma perca de áudio, certo? Na aula 7. E a Pan Chaves, vídeo excelente, ansiosa para as próximas aulas deste módulo. Muito obrigado, Pan. Muito obrigado mesmo. Bora pro vídeo. Então esse é o arquivo que a gente vem trabalhando, certo? A gente está trabalhando aqui na programação aqui na guia colaboradores, onde estamos lançando os colaboradores, certo? Então vou clicar aqui para chamar o nosso form, aqui no nosso botãozinho azul. E observe que aqui é o meu formulário, certo? No vídeo passado, quando a gente estava gravando sem o áudio, eu adicionei algumas labels que são esses objetos aqui, certo? Nada mais é do que este mesmo carinha aqui, certo? Apenas adicionei essa mesma label aqui e mudei o texto para um asterisco, certo? Aumentei o tamanho da fonte e a cor. Então nada mais é do que esse mesmo objeto, certo? Claro, mudando só o seu caption. Então, todo programa que você utiliza, quando é obrigatório os campos, é normal ter um asterisco, certo? Como esse, ao lado do campo, para a gente saber que é obrigatório. Ou por outra, o campo tem uma cor de fundo diferente, certo? Então, nesse programinha que a gente está criando, vamos ter as duas cores, certo? Vamos ter tanto o asterisco aqui para mostrar que o campo é obrigatório, como se eu esquecer de preencher algum campo que é obrigatório, ele vai me pintar a cor de fundo do campo, certo? Então, vamos ao seguinte, e também vamos fazer o seguinte. Observe que no meu banco de dados também, observe que eu tenho aqui o meu ID duplicado, certo? O ID, pessoal, é a identidade da linha, certo? A identidade da linha não pode se repetir. Como a gente não está trabalhando com ID autoincrementável, é o próprio ID que a gente sugere que é lançado no nosso banco de dados. Então, eventualmente, a gente pode acabar esquecendo e criando um ID já existente, certo? Então, para isso não acontecer, o sistema tem que informar para a gente que esse ID já existe, certo? Observe que ele é permitido, tanto é que eu vou inserir um novo, certo? Por acaso, vou repetir aqui o mesmo aqui do 0124 e vamos ver o que acontece. Vou botar alguns valores qualquer aqui, só para ilustrar. Renan Frota, setor de costura. Vou clicar no cadastrar
E perceba que cadastro realizado com sucesso e ele permite que eu cadastre o mesmo ID, certo? Como eu disse para vocês, esse ID ele não pode se repetir. Então, como é que a gente faz para inibir que seja lançado no nosso banco de dados um ID já existente, certo? Vamos fazer da seguinte forma, vou fechar aqui meu form, vou apagar, na realidade não vou apagar, vou apenas mudar aqui o valor do ID, certo? Para a gente fazer testes. Observe que agora não tem mais nenhum ID repetido. E vamos fazer a programação para que quando eu lance no meu banco de dados, caso o meu ID seja o mesmo já da minha base de dados, ele não permita, certo? Então, para isso, a gente vai ter que acessar o nosso Visual Basic Edition. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Edition, nosso famoso VBE, pressione Alt mais F11. Com o nosso Visual Basic Edition aberto, caso o seu project não esteja aparecendo, você já sabe que tem que clicar aqui na guia Exibir, Project Explorer. Vamos dar um duplo clique aqui no nosso FRM principal, lembrando que o arquivo vai estar disponível para download assim que eu upar esse vídeo aí no YouTube, certo? Então este é o arquivo que estamos trabalhando, vou fechar aqui meu project e como eu disse para vocês, certo? Esse objeto aqui, vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades, observe aqui o seu name, certo? Bem aqui na propriedade a barra acima, label, ou seja, é o mesmo objeto que este, certo? Ó, label também. Apenas vou mostrar aqui rapidamente, peguei um objeto como este, dei o Ctrl C nele, certo? Dei o Ctrl V, tá aqui o objeto. Eu venho aqui no seu caption, certo? Que é o nome que é passado aqui para o usuário, não o seu name, claro. É apenas o nome fictício aqui, o nome que o usuário está visualizando, certo? E eu coloco aquele asteriscozinho, certo? Que tem aí no seu teclado. Observe que ele fica bem pequeno, que é o padrão. Vamos aumentar o tamanho da sua fonte. Vou esperar aqui carregar a nossa caixinha. Carregou. Vou botar negrito para ele ficar mais destacado e um tamanho qualquer, certo? Observe que eu coloquei aqui também o 20 dá o OK. E tá aqui ele. Vou aqui na sua propriedade Forecolor, mudo de preto, vou em paleta e mudo para vermelho, certo? Então, observe que é o mesmo objeto, certo? Foi apenas para ilustrar. Mostrar aqui para vocês que nada mais é do que uma label como as outras aqui, certo? Então, vou apagá-la e observe que elas já estão renomeadas, certo? Ó, LBLref faz referência ao campo TXTref, certo? Esse se chama LBL matrícula e faz referência ao nosso TXT matrícula. Esse é o nosso LBL nome colaborador e faz referência, claro, ao nosso TXT nome colaborador. E esse é o nosso LBL setor, que faz referência ao CMB setor, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro fazer uma verificação para inibir que o usuário cadastre o mesmo ID já existente no nosso banco de dados. Como é que eu faço isso? Vou fechar aqui minha janela de propriedades, vou dar um duplo clique aqui no meu cadastrar, certo? O nome do nosso botão se chama btn_cadastrar e o seu evento é o evento clique. Ou seja, conforme é clicado no mesmo, toda essa ação aqui é executada, certo? Então, agora eu pergunto para vocês. Eu tenho que colocar aqui uma verificação onde verifique ao passar, certo? O nosso loop aqui, ao fazer uma varredura no nosso banco de dados, na coluna A, certo? Se o valor que estiver no meu TXTref, que é o campo onde eu preencho com os 4 dígitos, certo? Da matrícula, se ele é igual ao valor que estiver no meu banco de dados da coluna A, certo? Aonde é que eu coloco essa verificação? Já pensou? Se você pensou aí que eu coloco, certo? Essa implementação aqui, certo? Abaixo do while, pensou correto, certo? Pois o do while, traduzindo aqui para o nosso português, pelo menos tentando traduzir, nada mais é do que faça até quando a minha active cell, ou seja, a minha célula ativa, ponto value, ou seja, o valor da minha célula ativa, seja diferente de vazio, certo? Então, enquanto ele for diferente de vazio, ele vai percorrendo, certo? Vai fazendo isso, ó. Quando ele achar uma célula que não seja diferente de vazio, ele vai parar e vai selecioná-la, certo? No caso, ele vai parar aqui e vai selecionar essa célula. E vai lançar os dados nessa base aqui, certo?
lança a parte da coluna A, coluna B e assim diante. Porém, eu quero que ele faça uma verificação se o valor que eu digitar lá no meu txt-ref, que é esse carinha aqui, certo? Lá no meu objeto onde eu informo o ID, se ele já não é igual a algum valor que está aqui nessa coluna, certo? Se esse valor for igual, ele vai fazer essa varredura aqui, porém não vai selecionar nada, certo? Vai parar no momento que ele encontrar esse valor. Caso ele encontre, ele vai parar após encontrar, vai emitir uma mensagem ao usuário e não vai executar mais nada, certo? Ou seja, daqui para baixo não vai fazer mais nada, certo? Caso ele passe por essa verificação, ou seja, essa verificação não seja verdadeira, não tenha nenhum valor repetido conforme o valor que eu estou digitando, ele vai fazer o seu procedimento correto, certo? Que é cadastrar na última linha preenchida, certo? Na próxima linha em branco, no caso. Então, aqui abaixo do while, eu coloco o nosso comando if, que basicamente quer dizer se. Se o que? Eu pergunto para vocês. Se minha active cell ponto value, ou seja, se a minha célula, o valor, certo? Se o valor da minha célula ativa for, no caso, for igual, certo? Igual a quem? Ao meu objeto mi.txt underline ref mat, ou seja, o nosso objeto txt-ref matrícula, certo? Aonde eu informo os 4 dígitos. Se a minha célula ativa, se o valor da minha célula ativa for igual ao valor que estiver no meu txt-ref ponto text, o que é que ele vai fazer? Eu coloco o nosso tem, que quer dizer então ele vai executar alguma ação. Qual é a ação que ele vai executar? Ele vai emitir uma mensagem ao usuário, certo? Então eu coloco msgbox, aspas duplas, e aqui eu informo o texto que vai ser emitido ao usuário. E qual é o texto que eu vou emitir? Aqui você bota o texto que você melhor se encaixa para você. No caso, eu vou escrever da seguinte forma: você digitou um ID já existente. Fecho aspas duplas, vírgula. Aqui não é obrigatório, certo? Só até aqui já está funcionando, certo? Porém, eu gosto sempre de trabalhar com aquele símbolozinho de informação na minha mensagem. Então, eu coloco vírgula e escolho o meu VB Information, certo? Ou seja, vai me emitir aquele símbolozinho de informação na minha mensagem. E para que minha mensagem traga um título, eu coloco vírgula e observe que eu vim para o parâmetro título, certo? E aqui eu coloco entre aspas duplas o título do meu programa, certo? Controle de ferramentas. Se por acaso, pessoal, o tamanho da fonte, que eu já aumentei um pouco, certo? Esse daqui não é o tamanho padrão. O padrão é um pouco menor que esse. Aqui eu já aumentei porque já me pediram aí em alguns vídeos. Se por acaso não está bom para você, comente, certo? Sempre comente os vídeos do canal, pois assim você vai estar ajudando no crescimento dele, certo? Então vamos lá. Se o valor que tiver no meu txt-ref mat.text, certo? Se o valor que eu digitei nele for igual ao valor que já está aqui na minha base de dados, vai me emitir essa mensagem aqui, certo? Porém, se eu colocar só o nosso end if, certo? O que é que vai acontecer? Vai me emitir essa mensagem, eu vou clicar no OK ou naquele x da mensagem, a mensagem vai se fechar e as linhas de baixo vão ser executadas, certo? Então, para que isso não aconteça, eu tenho que colocar o nosso exit sub, certo? Pois o exit sub vai me garantir que vai parar a execução bem aqui, certo? Nada mais do que tiver abaixo dele vai ser executado. Por quê? Porque como eu digitei um valor igual ao valor do meu banco de dados, não pode mais nenhuma ação ser executada, certo? A não ser que o usuário mude o valor, clique novamente no cadastrar e essa verificação não vai ser mais válida, pois o valor não é mais igual ao meu banco de dados e as linhas de baixo vão ser executadas, certo? Eu espero que eu tenha sido claro. Vamos testar? Vou colocar primeiro um valor, certo? Repetido. Observe que eu tenho aqui o 0129, certo? Vamos testar. Botar o 0129. Vou colocar uma matrícula aqui qualquer. Um nome aqui qualquer também. Só para testar. E um setor.
qualquer. Vou clicar no cadastrar e observe. Você digitou um ID já existente. Observe que ele selecionou o ID que eu digitei. Ele selecionou na minha base de dados o ID que é repetido, igual ao ID que eu digitei aqui no meu campo, certo? Que é o nosso txt-ref. Observe que ele vai me dar o OK, pois eu tenho que fechar a mensagem. E porém, ele não cadastrou na linha abaixo essas informações, certo? Como eu disse para vocês. Com aquele exit sub, a minha execução de código é parada nesse momento. Aí fica a critério de vocês. Vocês podem chamar o call limpar para limpar todos os campos, ou somente limpar este campo aqui, certo? Para deixar em branco, já que para o usuário digitar um novo valor. Aí fica a critério de vocês. No meu caso, eu não vou limpar, certo? Vou botar um outro valor qualquer, só para a gente ver que, caso o valor que eu digite aqui seja diferente do valor que está aqui na minha base, ele vai permitir o cadastro. Ó. Observe. Cadastrou na próxima linha em branco, está aqui selecionado e vou dar o OK, certo? Então, essa parte está funcionando. Esse asterisco aqui serve para quê? Para que visualmente eu verifique que esse campo é obrigatório, certo? Porém, muitos usuários têm a curiosidade de clicar às vezes nos objetos para ver o que eles querem dizer, certo? Então, vamos botar uma rotina para cada objeto desse, para que, caso o usuário clique nele, ele informe o que isso significa, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Se o usuário clicar nesse campo, e esse campo aqui ao lado, se o usuário clicar nesse objeto, e o campo aqui ao lado dele estiver vazio, vai emitir uma mensagem ao usuário. Caso o campo aqui esteja preenchido e o usuário clique nele por curiosidade, nada acontece, certo? Claro que também fica a critério de vocês. Vocês podem colocar uma condição que, se o campo tiver preenchido, ele informe uma outra mensagem, certo? Mas no meu caso, ele só vai emitir mensagem se o campo estiver vazio, beleza? Vou fechar aqui. E como é que a gente faz? Visual Basic, exibir, Project Explorer, FM principal e o nosso objeto aqui, certo? Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui meu project. Vou dar só um espaçamento aqui, certo? Para ficar mais fácil aqui pra gente. Vou pegar aqui o nosso edit sub, vou recortar ele e colocar aqui só para ficar mais fácil. Pronto. Então, o que é que esse LBL ref click faz, certo? Se o usuário clicar nele, obviamente ele vai executar uma ação, certo? E qual é a ação que ele vai executar? Como eu disse para vocês que eu vou trabalhar com ele, referenciando ele a um objeto, eu vou fazer uma verificação que, se o campo ao lado dele estiver vazio, vai emitir uma mensagem ao usuário. Então, eu coloco o nosso if e coloco o meu objeto que eu quero verificar. O meu objeto é o mi.txt underline refmat.text igual a vazio. Ou seja, eu estou verificando se esse campo está vazio. Se estiver vazio, então msgbox, aspas duplas, e eu informo uma mensagem ao meu usuário. Este campo, no caso, este campo, para este campo, o seu preenchimento é obrigatório. Aqui você bota a mensagem que você bem entender, certo? Para este campo, o preenchimento é obrigatório. Só digitar aqui a informação. Fecho aspas duplas, vírgula, VB Information. No caso, vamos botar o VB Critical, certo? Só para variar aqui, para vocês verem o que é que aparece quando eu coloco VB Critical. Vírgula, meu título do programa, certo? Controle de ferramentas. Fechou aspas duplas, coloco o nosso end if, beleza? Vou clicar aqui, vamos ver o que acontece. Observe que, se eu clicar nele, o meu VB Critical é esse símbolozinho aqui, certo? Ó. Já o Information aparece aquele símbolo de, certo? Informação. Para este campo, o preenchimento é obrigatório. Ó. Se eu digitar alguma coisa e eu clicar nele, observe que nada acontece. Aí fica a critério seu. Você pode colocar um else e emitir uma outra mensagem ao usuário, certo? Se o campo estiver preenchido. Aí o que é que eu quero também fazer, pessoal? Eu quero que, se eu esquecer de preencher este campo, ele fique com uma cor de fundo diferente, certo? E caso o usuário comece a digitar sobre ele, a cor de fundo já retorne para uma outra cor, certo? Porque essa cor de fundo é apenas para mostrar que está vazio. A partir do momento que não está mais vazio, eu quero que mude a cor de fundo, certo? Então vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou clicar em Visual Basic,
E vamos adotar este mesmo código para os demais campos, certo? Eu acredito que vocês pegaram aqui o código, certo? Bem simples, vou dar o Ctrl C nessa rotina, vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal, vou dar um duplo clique neste objeto, observe que aqui é o LBL matrícula, vou colar a rotina, aqui, ó, observe que é desta mesma função aqui abaixo, certo? Aqui é o tstrf mate, e aqui vai ser o meu outro objeto, certo? Vou apenas mudar o nome do objeto. No caso, vai ser o mi.txt matrícula, certo? Mudei só o nome do objeto. Para este campo, o preenchimento é obrigatório, beleza? Vou copiar esta mesma rotina aqui. FM principal, vou dar um duplo. Esse campo aqui se chama, vamos ver o nome dele, se chama txt-nome colaborador, certo? Então vou dar um duplo clique agora na nossa label. Vou colar novamente o código e vou alterar só o nome do objeto, certo? mi.txt nome colaborador. Observe que a lógica é a mesma, certo? Vou copiar aqui por garantia, não sei se eu perdi a cópia que está em memória. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Fechar aqui meu project. E vou colar aqui o código novamente, certo? Pagar só esse espaçamento a mais aqui, sem necessidade. E vou mudar aqui o nome do meu objeto. No caso é o mi.cmb setor, certo? Então vou executar aqui e vamos ver o que acontece. Ó. Se eu clicar nesse objeto, ele me emite essa mensagem. Se eu clicar nesse, ele também emite. Se eu clicar nesse, ele também emite. Se eu clicar nesse, ele também vai emitir, certo? Caso eu tenha preenchido alguma coisa nesse, se eu clicar nele, não acontece nada. Esse ainda emite porque eu não preenchi nada. Se eu clicar, ele não emite mais. Se eu digitar alguma coisa nesse, ele não emite. E se eu digitar nesse também, ele não emite, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Se eu por acaso, certo? Clicar aqui no meu cadastrar. Se eu clicar aqui no meu cadastrar, ele vai cadastrar, certo? Porém, se eu esquecer de preencher esse campo e clicar no cadastrar, ele vai cadastrar. Observe, ó. Cadastro realizado com sucesso, observe que cadastrou. Eu não quero que ele faça o cadastro, certo? Então, como é que eu paro a minha execução do código? Porque o campo está vazio, certo? Eu vou fechar aqui o form, vou clicar em Visual Basic, vou clicar em exibir meu Project Explorer, FM principal. Vou fazer da seguinte forma, vou dar um duplo clique aqui nesse objeto e vou copiar esta rotina aqui, certo? Observe que eu estou copiando o nome do objeto com ação clique, certo? Com evento clique. Vou dar o Ctrl C, FM principal, e vou dar um duplo clique no meu cadastrar. Então aqui, pessoal, antes de fazer a varredura no meu banco de dados, eu posso colocar a partir do momento que eu quiser aqui, certo? Contanto que seja antes do while, certo? Então vamos botar aqui acima do while. Se eu botar só essa rotina aqui, ó, e der o call, observe o que vai acontecer. Vou executar. Vou esquecer, vou só apagar esse dado aqui que a gente ilustrou, certo? Observe que eu vou esquecer propositalmente de preencher esse campo e vamos ver o que acontece. Vou clicar no cadastrar, observe que ele me dá a mensagem para este campo o preenchimento é obrigatório, beleza? Até aí funcionando legal, porém, observe o que vai acontecer. Ele cadastrou do mesmo jeito, certo? Por quê? Porque eu não tenho um exit sub fazendo com que pare essa ação, certo? Então vamos fazer da seguinte forma. Vou fechar aqui o form, Visual Basic, e vamos colocar uma verificação e vai emitir essa mensagem caso essa verificação seja verdadeira, certo? Então basicamente aquela verificação que eu coloquei dentro desse objeto aqui, dentro da sua ação clique, eu vou ter que colocar aqui dentro também. If mi.txt matrícula, perdão, txt underline ref mate ponto texto, se for igual a vazio, então ele vai me emitir, ele vai chamar essa rotina, certo? E dentro dessa rotina vai ter aquela mensagem. Caso não seja verdadeira essa condição, eu coloco apenas o exit sub para fechar essa condição, se ela for verdadeira, claro, e o nosso end if. Caso essa condição aqui não seja verdadeira, o VBA vai passar por cima dessa verificação e vai executar a ação de baixo, certo? Bora testar? Observe que
Eu primeiro vou ter que apagar aqui, certo? Eu não posso deixar esse campo vazio, no caso. Vamos ver agora. Vou botar valores aqui quaisquer, só para a gente testar. Vou clicar no cadastrar. Observe que ele cadastrou, realizado com sucesso, beleza. Porém, vamos esquecer de preencher esse campo aqui de propósito e vamos ver o que acontece. Vou clicar no cadastrar. Observe que para este campo o preenchimento é obrigatório, certo? Porém, ele ainda não pinta o campo, certo? Como a gente vai querer que ele faça. Vou dar um OK. E observe que ele não permite que eu lance ó, na minha base de dados. Beleza. Claro que se eu botar um valor qualquer agora, ele vai aceitar. Ó. Então vamos ver o seguinte. Nosso vídeo já está se prolongando aos 25 minutos. Vamos fazer ainda uma ação aqui para essa text box, certo? Rapidamente. Vou clicar em Visual Basic, FM principal. Vou fechar aqui meu project. Vou clicar com o botão direito sobre ele e clique em propriedades. Observe que o seu backcolor, que é essa cor de fundo aqui, é branca, certo? No caso, eu quero descobrir qual é a cor, uma cor vermelha ou qualquer outra cor, assim, mais nítida, certo? Vamos dizer assim. Eu quero saber como é que a sua representação para manipular via código, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou aqui no seu backcolor, observe que a representação para a cor branca é essa daqui, certo? Se eu vim aqui selecionar uma outra cor, a que eu desejar, no caso, é a linha de cima. Por exemplo, eu vou escolher essa cor de fundo aqui, certo? Observe que se eu quiser essa cor de fundo aqui, a representação para manipular via código é essa daqui agora, ó. Como eu mudei o objeto aqui, a cor, obviamente esse valor aqui mudou. Então eu vou dar o Ctrl C nele, só para mim utilizar ele via código, certo? Vou mudar aqui de novo para branco, pois é o valor que vai iniciar, certo? Porém, caso eu esqueça de preencher esse campo, eu quero que ele fique com aquela corzinha de fundo que eu botei agora há pouco, certo? Aquele vermelho meio arrosado. Vou dar um duplo clique nesse objeto aqui, onde ele faz a verificação se esse campo é branco, certo? Vou dar um duplo clique nele. Observe que aqui eu faço a verificação se o campo é branco e emito essa mensagem. Porém, abaixo dessa mensagem, eu vou colocar aquela corzinha que eu copiei, certo? Eu vou chamar o meu objeto mi.txt_ref_mat. A propriedade que eu vou usar aqui, claro, que é a backcolor. É a mesma propriedade que eu usei lá, certo? E aqui eu coloco igual e coloco a referência aqui para a cor avermelhada, certo? Aquela avermelhada meio rosa. Observe que quando eu saí da linha de comando, o VBA engoliu algumas letras, certo? Mas essa é a representação que ele entende, perfeito? Então, se esse campo aqui tiver vazio, ele vai mudar para esta cor aqui, certo? Vamos ver o que acontece, ó. Vou botar um valor qualquer aqui, só para ilustrar, e vou clicar no cadastrar. Observe que ele me emite aquela mensagem e pinta o campo, certo? Então agora, visualmente, eu já detecto qual é o campo que está vazio, certo? Porém, observe que se eu digitar alguma coisa, o campo não muda de cor. Claro que eu posso botar essa ação de mudar de cor depois que eu lançar o cadastro, ele fizer uma limpeza e mudar o campo, claro. Mas ficaria muito mais agradável se eu digitasse alguma coisa e esse campo já mudasse de cor. Como é que eu faço isso? Muito fácil. Vou clicar aqui. Vou clicar em Visual Basic. Vou clicar aqui em Exibir, Project Explorer, FM principal. Vou pegar aqui a referência para a cor branco, certo? Copio ela. Vou dar um duplo clique no meu objeto. Observe que me veio para o evento Changer, que é o seu evento principal da Textbox. Coloco o nome do meu objeto, txt_ref_mat. Claro que eu vou ter que fazer uma verificação, certo? Botar o if e vou verificar se esse campo, certo? Se esse campo é diferente. O diferente eu coloco o sinal de mais e o de menos um de frente com o outro e coloco minhas aspas duplas, certo? Aqui eu estou dizendo para o VBA, se o meu objeto txt_ref_mat é diferente de vazio, ou seja, se ele não é vazio, então o que? O meu objeto txt_ref_mat.backcolor é igual a essa corzinha aqui. Essa cor é a cor branca, certo? Ou seja, se por acaso aquele meu campo está com fundo vermelho, ele agora vai ficar com branco a partir do momento que eu digitar algum valor. Coloco o meu end if, certo? Vamos testar. Observe que eu vou novamente esquecer de preencher esse campo.
Vou clicar aqui no cadastrar. Observe que para este campo o preenchimento é obrigatório. Dou OK e ele pintou. Se eu digitar algum valor agora, observe que ele já muda de cor, certo? Clico no cadastrar e cadastrou, beleza? O nosso vídeo já se prolongou. No próximo vídeo a gente faz as demais programações, beleza? Espero que você compreenda aí. Perdoe se eu prolonguei demais. E até o próximo vídeo. Falou!